Olá, fofis! Hoje vamos falar sobre as características dos seres vivos. Para você, o que é um ser vivo? Um ser vivo possui características que são específicas. Ele é formado por células, eles se nutrem, têm capacidade de responder a estímulos, se reproduzem e evoluem. Mas e os vírus? Os vírus são ou não são considerados seres vivos? Os vírus não são formados por células, eles são acelulares, mas eles precisam de uma célula para sobreviver. Então, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são muito menores do que uma bactéria e só são vistos no microscópio eletrônico. Aqui o exemplo do coronavírus e alguns outros vírus que parasitam células. Os seres vivos são formados por células, que é a unidade básica da vida. São dois tipos básicos de célula. A procariota, que não possui núcleo, o material genético está disperso no citoplasma. Exemplo, bactérias e algas azuis. São os representantes do reino Monera. E a célula eucariota, que possui um núcleo, que é individualizado por um envoltório nuclear ou carioteca, e o material genético está protegido dentro do núcleo, e possui estruturas membranosas, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático não granuloso ou liso. Quem possui esse tipo de célula são protozoários, fungos, plantas e animais. Todos os outros seres vivos, com exceção das bactérias e algas azuis. Agora, dentre as células eucarióticos, a gente diferencia a vegetal da animal. A vegetal tem parede celular, vacúolo desenvolvido e cloroplasto, que a animal não tem. Nutrição. Todo ser vivo precisa se nutrir para sobreviver e cumprir todo o seu ciclo de vida. Precisam de energia. Como eles obtêm essa energia? De duas formas básicas. Por autotrofia, ou seja, os seres autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, como as plantas, algas e fitoplâncton, e através da heterotrofia, são os heterótrofos, que buscam um alimento em outro ser vivo. Eles precisam se alimentar, buscam um alimento no meio. Exemplo, animais e fungos. Todo ser vivo possui capacidade de responder a estímulos. As plantas se diferenciam dos animais porque as plantas não possuem sistema nervoso. Então a gente chama de irritabilidade. É uma reação a um determinado estímulo. É a mimosa pudica, ou a dormideira, ou dorme Maria quando se fecha ao ser tocada. É o fototropismo, que é o crescimento da planta em direção à luz do sol. Já os animais e seres humanos possuem sistema nervoso, ou seja, qualquer estímulo que ameace a integridade física do indivíduo, ele possui uma resposta que a gente chama de sensibilidade. Todo ser vivo se reproduz. A reprodução é uma característica fundamental de todos os seres vivos, pois garante uma sequência de gerações ao longo do tempo, mantém a espécie sobrevivendo. Pode ser de dois tipos: sexuada, que ocorre a fecundação com a participação de gametas, existe a união de um gameta masculino com um gameta feminino, juntando e gerando um terceiro indivíduo com um material genético diferente. Nesse caso, a variabilidade genética ocorre, que é a maior diferença entre indivíduos de uma mesma espécie. Na reprodução assexuada, que é aquela onde os gametas não estão envolvidos, ou seja, um único ser se divide e dá origem a descendentes idênticos a ele. Exemplo, a divisão celular numa bactéria unicelular, a fragmentação da estrela do mar, ou a reprodução assexuada em plantas. Um indivíduo simplesmente se divide e dá origem a outro idêntico a ele. Nesse tipo de reprodução, ele é rápido, ele é simples e ele não ocasiona uma variabilidade genética, ao contrário da reprodução sexuada, que tem um maior gasto energético e aumenta a variabilidade genética. Todo ser vivo passa por processos evolutivos, que são transformações ou mudanças nos indivíduos ao longo do tempo, podendo gerar novas espécies. Essas mutações, ocorrem mutações ou alterações no DNA que podem ser vantajosas. E se for vantajosas, o indivíduo se adapta ao ambiente, aumenta suas chances de sobrevivência e deixa descendentes. Se essas mudanças forem desvantajosas, o indivíduo não se adapta ao ambiente, diminui suas chances de sobrevivência e ele entra em extinção. Espero que vocês tenham curtido, fofis. É isso aí. Um beijo.